E aí, pessoal, vamos resolver aqui duas questões nesse vídeo rapidinho aqui de direito penal e de estatuto do idoso. Duas questõezinhas aqui para você que está se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Marechal. Gente, sempre que vocês verificarem aqui no vídeo, dá uma olhadinha também na descrição se eu deixei algum material, alguma questão resolvida, algum link para você clicar e pegar algum material, principalmente nesses vídeos de questão. Às vezes eu esqueço de avisar, mas aí você vai checando. A partir de agora eu vou colocar cada vez mais questões resolvidas e dicas anexas ao vídeo. Vamos lá. Questão de se o agente X emprega violência contra uma pessoa que andava pela rua com o fim de subtrair para si o celular dela. Responde pelo crime de. O que é agente, gente? Para quem não tem costume de estudar direito penal, o que é agente? Que agente X é esse? É o sujeito que praticou o delito, que praticou o crime. Você pode chamar, algumas questões chamam sujeito do delito, sujeito do crime, outras podem chamar agente. Então, é a pessoa que praticou o crime. O criminoso, né, é o agente do delito. Se o agente X, então, uma determinada pessoa, empregou violência contra uma pessoa que andava pela rua com a finalidade de subtrair para si ou para outro celular. Responde pelo crime de. Olha só, eu tenho dito, quem já viu outros vídeos aqui, que é importante nessa hora que a gente está estudando crimes, observar o verbo ou os verbos usados, porque a definição do crime usa determinadas palavras que, se não estiver presente na conduta desse agente, essa palavra, então o crime não é aquele. Esse crime de que a gente vai falar agora é um crime de subtração. Subtraiu uma coisa alheia. Se o crime que está lá descrito no Código Penal tem o subtrair, pode ser ele, mas se não tem, não, não tem. O resto da informação confere, mas o verbo não é subtrair, é apropriar-se. Tem o verbo apropriar-se. Então, se a questão aqui dissesse, por exemplo, dissesse que esse agente apropriou-se do celular dessa pessoa que estava na rua, não seria. Já seria outro crime, já seria outro crime. Então é importante a gente ver qual é o verbo. Para esse tipo de prova que quer saber definições de crime, que traz essa parte especial do Código Penal, que trata dos crimes, saber os verbos é importante. Claro, não é só saber o verbo, mas sabendo o verbo, você já descarta. Porque saber o verbo do crime, não faz que você tenha certeza de que aquela conduta é o crime. Que aquela conduta praticada é de fato aquele tipo penal, aquele crime. Não faz, mas faz você descartar certos crimes. Por exemplo, se você sabe que apropriação indébita é apropriar-se de coisa alheia, qual é o verbo aí? Apropriar-se de coisa alheia? Apropriar-se. Então, se na questão aqui fala subtrair, você já saberia que não seria apropriação indébita, porque você sabe que o verbo de apropriação indébita não é subtrair. Por isso que eu chamo a atenção para isso. Vamos lá. Subtrair é um verbo que está presente, normalmente nas questões vai aparecer assim, é um verbo que está presente no crime de furto, porque no crime de furto é esse o verbo. É esse o verbo. E também em outro crime muito parecido com furto. Qual é? Roubo. No dia a dia, você sempre ouve, fulano foi roubado. Cicrano roubou algo de outro. Muitas vezes não é um roubo, às vezes é um furto. Porque os dois são a subtração de coisa alheia móvel. Os dois são usados o mesmo o verbo subtrair. Só que no furto não há emprego de violência, enquanto no roubo, para que haja roubo, tem que haver emprego de violência ou grave ameaça. Violência
Grave ameaça. Grave ameaça, você já sabe que não é furto. Deve ser roubo. Aí você viu que o verbo é subtrair. Então, ou é furto ou é roubo. Pode ser outra coisa? Pode. Pode ser também o peculato, chamado peculato furto. É um tipo de peculato. Menos comum de aparecer, e se aparecer, normalmente vai estar ligado aos crimes contra a administração pública. Se vier uma questão de crime contra a administração pública, pode ser até que coloque lá o peculato. O que é o peculato furto? O peculato furto é um crime que está lá no artigo 312, que é o primeiro crime contra a administração pública, e diz que é aquela situação em que um funcionário público. Porque o peculato, para você praticar o peculato, você precisa ser um funcionário público que tenha a posse de um bem, tenha a posse de uma coisa lá da repartição, uma coisa de um terceiro, mas que está no poder dele ali, da administração pública, e ele subtrai, porque ele tem acesso àquela coisa. Na sala dele tem um computador e ele se apropriou para ele. Então, isso é o peculato. Mas o peculato que usa a palavra subtrair é um peculato em que a pessoa não tem a posse do bem. E aí ele subtrai ou concorre, né, ou ajuda nesse caso. A palavra concorre, mas é uma ajuda para que outra pessoa subtraia a coisa, um bem, um bem da administração pública. Então, há essa possibilidade do peculato também usar do peculato também, de uma questão que venha o verbo subtrair, também ser peculato, mas aí vai ser nesse contexto de um servidor público usar da facilidade que ele tem de servidor público para subtrair uma coisa. No peculato comum, é apropriar-se, mas no peculato furto, a pessoa subtraiu. E subtraiu por quê? Porque para você subtrair, você não pode ter a posse da coisa. Se você já tem a posse da coisa, você não subtrai. Por isso que no furto, a coisa não está com você, não está com o agente do crime. Ele vai lá e toma da pessoa. No roubo, ele vai lá e toma da pessoa. No peculato furto, ele vai lá e toma da pessoa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que quando aparecer a palavra subtrair, leve em consideração que pode ser um furto ou um roubo. E aí você vai aferir se tem violência ou grave ameaça ou não. Numa questão como essa, que alternativa você ficaria propenso a marcar se você soubesse que o furto, que o subtrair, que o verbo subtrair está ligado a furto e a roubo? Você ia procurar furto, não tem, tem roubo, vou ficar com roubo. Aí, se você não souber, isso aqui não vai fazer muita diferença, mas se você tiver lido, a violência é uma característica do roubo, então só pode ser roubo. Dano está ligado à destruição mesmo, de danificar um bem. O estelionato é usado em um ardil para que a pessoa te entregue alguma vantagem. A apropriação indébita, como o próprio nome sugere, a apropriação é o verbo apropriar-se. E o esbulho é um crime praticado pela tomada de posse de um bem imóvel de alguém. Então, é o esbulho possessório. Então, aqui veja como você, se soubesse que o verbo subtrair está ligado a furto e a roubo, e em alguma circunstância, em uma certa circunstância ao peculato, você marca, aí o peculato aqui nem aparece, você já ia marcar roubo, já acertaria a questão. Por isso, eu insisto nessa importância de quando você estiver lendo para esse concurso, para esse edital, a parte de direito penal, tem lá no edital quais são os artigos. Vai do 121 ao 183, se não estou enganado. Vai do 312, que trata do peculato, ao 337A, se não estou enganado. Então tem um intervalo de artigos que você, enquanto vai estar estudando ou o próprio direito penal ou estudando outras matérias, criando um hábito de imprimir ou colocar no seu celular, de preferência se tiver como você imprime, vai lendo todo dia, se possível mais de uma vez, aqueles artigos. A conduta tem a parte da pena, mas, sobretudo,
veja a questão da conduta. É típico, é mais comum na COPEV, quando está tratando de direito penal, querer saber de você se você entende qual é a definição do crime. Não costuma ir muito para o lado da pena, de saber qual é a pena. Aplica-se pena de 5 anos, 7 anos, de um mês, um dia, enfim, não importa. Então, gaste tempo vendo a definição dos crimes. Vendo a definição dos crimes. No decorrer dos vídeos aqui, eu vou mostrando para vocês mais questões e também vou falando quais os crimes que têm mais incidência, que caem mais na prova da COPEV, quais os crimes que têm mais incidência, que caem mais em outras bancas, mais para o mesmo cargo de guarda municipal, e aí a gente vai tendo uma ideia melhor, ok? Sempre para o estudo. Vamos lá para a próxima questão. Essa também de direito penal, mas também traz o Estatuto do Idoso. Então aqui a gente tem dois tópicos, dois assuntos que estão no edital da Guarda Municipal. Vamos lá. Questão da ADM-TEC. Essa banca ADM-TEC trabalha muito com pena. De saber qual é a pena prevista por crime, diferente da COPEV. Mas de toda forma, vamos resolver porque não deixa de estar contido no edital, mesmo a questão da pena, a COPEV pode cobrar, embora menos comum fazer essa cobrança, pode cobrar, mas sobretudo porque tem a definição de um crime aqui. E porque depois a gente vai ver a questão do Estatuto do Idoso. Por isso, foi também escolhida essa questão aqui para a gente resolver. Diz assim, subtrair. Viu a questão anterior? Qual foi o verbo de que a gente estava falando na questão anterior? Subtrair. Quais eram os crimes que a gente estava falando que tem o verbo subtrair? Furto, roubo e também o estelionato furto. Estelionato furto. Ok, mas eu disse para prestar atenção sobretudo nesses dois. Aqui, ele quer saber qual é a pena aplicada a esse crime. E aí ele diz que é de 4 anos, de 1 a 4 anos, é uma reclusão e multa. Para você saber disso, fazer aquilo que eu estou aconselhando, ler. Ler a lei. Além de fazer questões, além de ver videoaulas, além de ler o assunto numa apostila, leia o texto da lei. Se o edital diz quais artigos estão compreendidos, ótimo, vamos lá ler esses artigos. Ler esses artigos, e porque aí você começa a decorar aquilo, a ficar automático, né? A associar. Você viu a palavra subtrair. Quantas vezes nesse vídeo eu já falei a palavra subtrair? Várias vezes. Quantas vezes eu falei na palavra roubo e furto? E estelionato furto? Várias vezes. Então veja que você que está me ouvindo agora e vendo aqui a tela, você já está começando a perceber que furto, roubo e estelionato furto estão ligados a subtrair. Qualquer estelionato não. Estelionato furto. O estelionato comum, a ideia é de apropriação, é o verbo apropriar-se. Estou falando aqui do estelionato furto para você saber que não é só furto e roubo, mas o furto e roubo são os principais crimes que têm a ver com subtrair. Então, estou falando de furto e roubo e subtrair. Estou repetindo furto e roubo e o verbo subtrair. Vou repetir de novo subtrair e furto e roubo para você associar subtrair a roubo e furto. Toda vez que tiver uma questão com subtrair, você já pensa se é caso de ser furto ou roubo. Qual é a diferença de furto ou roubo? O emprego de violência ou grave ameaça. É isso que você vai ter uma ideia. A redação do furto é mais curtinha, ela subtrair para si ou outra coisa ali é móvel. Portanto, a gente está falando aqui de um crime de furto. Qual é a pena? Você vai lá no artigo do Código Penal, no artigo que fala do furto. Artigo que fala do furto. E qual é? 155. Onde é que eu acho o Código Penal? Eu não estudo para concurso, é o meu primeiro concurso, ou eu estudei, mas nunca estudei leis. Onde é que eu acho esse artigo? Vai lá
Digita no Google Código Penal. A primeira referência que aparecer vai ser o quê? O Código Penal, que está lá no site do Planalto, site do Governo Federal, do Poder Executivo, tem o Código Penal atualizadíssimo. Atualizadíssimo. Então vai lá no Código Penal. Procure lá o artigo 155 e veja e confere lá. Subtrair. Então, a pena, conforme o artigo 155 do Código Penal, é de fato de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Verdadeiro. Verdadeiro. Então aqui você já sabe que esse é verdadeiro. Aí digamos que você não sabe a resposta dessa daqui. Você já pode eliminar alguma coisa nessas alternativas. Se você tem certeza, se você teve essa oportunidade de saber dessa informação, digamos que você saiba, você onde um for falso, você já sabe que não é a resposta. Diz que as duas são falsas, você já saberia que não é. Diz que a um é falso, você já saberia que não é essa. Então só pode ser essa ou essa. Mas vamos supor que você não sabe dessa informação. Você sabe, na verdade, é dessa informação. Então vamos lá. Lei 10.741. Lei 10.741. O que é isso? Que lei é essa? Digita lá no Google, quando terminar aqui. Digita lá no Google o número da lei e você vai saber qual é a lei. Mas você pode também digitar, Estatuto do Idoso, Estatuto do Idoso, que vai aparecer também o site do Planalto com o Estatuto do Idoso. Ah, mas eu soube que não existe mais esse negócio de Estatuto do Idoso. É verdade, não existe mais Estatuto do Idoso. O que existe hoje é Estatuto da Pessoa Idosa. Sério? Sério. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque agora em 2022 foi editada uma lei modificando em todo o Estatuto do Idoso a expressão idoso por pessoa idosa. Inclusive, quando ele diz essa lei, institui o Estatuto da Pessoa Idosa, não é mais do idoso, é da pessoa idosa. No edital vai estar do idoso, nas questões vai estar do idoso, algumas questões já podem vir com pessoa idosa, não importa, isso não muda nada. Essa lei que foi aprovada para modificar essa expressão foi só para isso, não mudou nada. Mas é Estatuto da Pessoa Idosa, mas chame como você quiser, tá tudo bem. Vamos lá. Busque lá Estatuto do Idoso e confira, para você resolver essa questão, o artigo 39. E também o parágrafo 1º do artigo 39. Por quê? Porque até aqui você vai encontrar a resposta no caput do artigo 39. A partir daqui, você vai achar no parágrafo 1º. Vamos lá resolver? A Lei 10.741 assegura aos maiores de 65 anos, aí você vai ler, toda vez que você for ler no Estatuto do Idoso, que tiver idade, tenta lembrar da idade, porque essa questão ela poderia botar 60 anos e dizer o restante tudo igualzinho. E aí você que teria lido lá o artigo 39 teria uma propensão de marcar como verdadeiro isso daqui. Mas se fosse 60 estaria errado, porque a lei fala em 65, é um número exato, 65. Por isso, quando tiver informação sobre idade, tenta gravar a idade junto com a definição seja do crime, seja de um instituto qualquer de direito. Então, diz que uma pessoa maior de 65 anos tem gratuidade, assegura aos maiores de 60 anos, a gratuidade dos transportes públicos coletivos, urbanos e semiurbanos. Verdade? Isso é verdade, está lá no artigo 39. É qualquer transporte? Não, é o transporte coletivo, público, urbano e semiurbano. Urbano e semiurbano. Aí diz que não é gratuito, diz exceto, ou seja, não vale, nos serviços seletivos e especiais. Então, digamos assim, os serviços VIP. Então, nesses
Aí não tem a gratuidade. Agora, para não ter a gratuidade, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, se tem o serviço regular, tem o ônibus lá, comum, e tem um transporte especial, a gratuidade é no ônibus comum. Ok? Se só tiver esse especial, bom, pela leitura do artigo aqui, vai entrar também. Mas não se importe com isso. Se importe de entender como é que a lei está colocando. Então, até aqui, artigo 39 correto. Vamos ver a segunda parte. Essa segunda parte, você vai encontrar lá no parágrafo 1º. Beleza, encontrou. Para ter acesso à gratuidade, de acordo com a referida lei, basta que o idoso apresente qualquer documento que faça prova de sua idade. O que é fazer prova de sua idade? É no documento informar a idade da pessoa. Todo documento informa a idade da pessoa. Então, o documento pessoal que informe a idade é disso que está falando essa questão, esse trecho. Agora, vamos raciocinar comigo. Imagine que você não sabe dessa informação. Você veio, resolveu a questão, descobriu que até aqui é verdade, mas não sabe essa história de fazer a prova, provar que você tem que é o maior de 65 anos de idade. Digamos que você não sabe disso. Mas, gente, vamos pensar um pouco. Como é que eu provo que eu sou eu? Como é que eu provo o meu nome? Como é que eu provo onde eu nasci, a cidade da minha naturalidade? E como é que eu provo a minha idade? Que ano, dia e mês eu nasci? Com documento pessoal. Com documento pessoal. Então é necessário que no ônibus eu apresente uma carteirinha de idoso? É necessário que eu apresente uma certidão, sei lá, do INSS, da prefeitura, de qualquer órgão ou entidade? É necessário? O que é que você acha? Aí você diz, eu acho que não, né? Aí se a gente pensar que o Estatuto do Idoso foi criado para facilitar a vida, o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Palavra mais atual, nome da lei mais atual. O Estatuto da Pessoa Idosa foi aprovado, foi criado para facilitar um pouco a vida da pessoa idosa, justamente pela condição de ser idosa. Aí você acha que eu tenho um documento que diz qual é a minha idade, um documento oficial, que prova quem sou eu em qualquer lugar. E eu sei, ainda além disso, eu sei que o Estatuto do Idoso é uma lei que foi criada para tornar menos difícil a vida do idoso, tornar mais fácil a vida do idoso. Você acha que seria necessário que o idoso chegasse num ônibus para conseguir a gratuidade, tivesse que ir na prefeitura, sei lá, onde, buscar uma certidão, na Receita Federal, buscar uma certidão no Instituto de Identificação, buscar uma certidão no cartório, buscar uma certidão que provasse qual é a idade dessa pessoa? Seria razoável isso? Não seria, né? Seria totalmente absurdo. Até porque o documento pessoal é um documento capaz de fazer prova da sua idade. Eu provo a minha idade com o meu documento pessoal. Então, mesmo que você não tivesse lido, não estivesse na lei, mesmo que a lei não trouxesse, na prática tinha que ser assim. Mas a lei, claro, traz, e a questão está se referindo à lei. E está lá na lei, de fato, essa informação de que a prova da idade se faz com documento pessoal. Então, verdade. Verdade. Então, só pode ser a letra A. Veja como é importante. Veja como é importante. Além de ver essa aula aqui, além de resolver questões que eu aconselho muito, veja como é importante a leitura da lei. Ah, eu tenho que ler o Estatuto do Idoso todo? Se você for ver que no edital pede o Estatuto do Idoso, ele pede todo, né? Só que não dá para a gente estudar o Estatuto do Idoso todo com a quantidade de outras coisas que a gente tem para estudar. E isso não é necessário porque existe em cada assunto, em cada lei, em cada
objeto de estudo aquilo que as bancas pedem mais, que as bancas acham mais importante. No decorrer das nossas aulas, nossos vídeos aqui, a gente vai fazendo mais questões, você vai percebendo quais são as mais importantes. Eu vou dizer aqui, olha, isso aqui é importante. Esse trecho aqui dessa lei é importante. Ok? Então vamos estudando assim. Gente, não deixe de verificar na descrição dos vídeos que eu coloco aqui se tem algum material anexo. Às vezes eu esqueço de dizer, estou deixando material anexo aqui, mas você dá uma verificada, porque em muitos vídeos, alguns eu já coloquei, agora eu vou colocar cada vez mais material ali, especialmente questões resolvidas, comentários de questões, comentários da resolução, gabarito, né, da questão, para você ir se habituando. Então, curte aí o vídeo também para ajudar aqui na divulgação do canal, tá bom? Até a próxima!